Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui no podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Eu sou a Patrícia Rigoni, é um prazer estar aqui com vocês. Quem está nos ouvindo pela Rádio Reli, ao vivo, também estamos no YouTube, no canal Reli Música. Se você não acompanha ainda, segue lá, se inscreva no canal. E acompanha a gente aqui ó, ao vivo, que aí você vai ver minha convidada de hoje, porque o nosso podcast ele é isso. Ele é dar espaço e dar voz a você que é imigrante para contar a sua história. E assim a gente vai costurando com toda a teoria, todo o conteúdo da psicologia intercultural, que ela é exclusiva e muito especial para nós. Para você que é imigrante, seja homem, mulher, criança, idoso, esse é o nosso lema, trazer conhecimento e experiência para vocês, né? Então, hoje estamos aqui com a querida Helena Castro, que vai até corrigir, né, o sobrenome. Fala seu nome completo, Helena. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Helena Castro Gudovic. Gudovic. Ó, por aí a gente já entendeu, né? Porque o episódio de hoje é episódio 11 já. Que Viu? legal, parabéns. Estamos avançando aí, já entrando no terceiro mês de podcast, né? Fico muito feliz com isso e graças a vocês, né, pessoal, também. Então, hoje o episódio 11 é sobre casamento intercultural. Vou dar um prêmio para quem adivinhar de onde é o esposo da Helena, né? Vou repetir o sobrenome. Sobrenome. Gudovic. Gudovic. Isso. Vamos lá, você vai contar daqui a pouquinho de onde Tá que bom. chegou esse sobrenome. Bom demais, gente. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Helena, seja bem-vinda. Ela que é empresária, advogada, palestrante, esposa e mãe de gêmeos, sendo que um deles é atípico. Sim. E mais um, ainda tem mais um pequenininho também. Qual que é a idade deles, Helena? São 2 de 5 anos e um de 3. E um de 3, olha só. Então, você vai contar toda essa história aí para a gente. Seja muito bem-vinda. Mas, antes disso, como eu sempre faço, eu vou dar alguns recados, algumas curiosidades. Primeiro é sempre a campanha, né, anual que eu estou fazendo aqui, de prevenção ao suicídio. Então, existe o mês de setembro, especialmente, né, apontado para isso, Setembro Amarelo. Mas eu disse que não tem que ser um mês só. E especialmente com o nosso público imigrante, né? A gente sabe que os desafios são muito grandes. Muitas vezes o desespero bate, a pessoa pode se sentir meio sem sentido na vida, então não precisa chegar nos extremos muitas vezes, né? Você pode ter um suporte, ter um apoio. Lembrando que para a gente que fala português, o próprio canal do Brasil, né? A gente pode entrar em contato, que é o site do cvv.com.br. Lá tem o chat, tem as pessoas orientadas, né, para isso. Seja você que está passando pela situação ou se conhece alguém, você pode ligar também, pedir informação, como que eu faço, como que vai conduzir. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma ONG também, que eu tenho anunciado, né, que é a NAMI. Cadê aqui o telefone? A NAMI, ela tem um telefone aqui, ela atende inglês e espanhol. É o 988, e o site é o apoio... Opa! É o nami.com, ok? Então é isso, o primeiro recado. E o segundo, mas antes disso, assim, ó, só lembrando, quem está nos ouvindo aqui na Rádio Reli, quiser mandar recado, quiser mandar perguntas, comentários, o que vocês quiserem, pode mandar pelo WhatsApp da rádio, que é o 754-276-6361, mas especialmente no YouTube, estamos ao vivo. Corre lá, se inscreve, acompanha a gente na @Música. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Nos acompanhe também no Instagram da rádio, @Rádio Reli, e o meu, patriciarigone.baldi. Também vou estar ligada aqui no meu WhatsApp, quem quiser me mandar mensagem também, 863-210-9488. Quase que eu esqueci meu número, é lógico. Enfim, pessoal, vamos lá. Então, o outro recado que eu quero dar é sobre o Novembro Azul. Sim. Não é muita gente que ouviu falar disso, mas é uma campanha que já acontece desde 2013,
né? Começou lá na Austrália, Uhum. que é sobre a saúde do homem. A gente tem que ter prevenção em todos os sentidos, e os homens também, apesar Também, de, né? às vezes, né, não se darem muito conta. E imagina um imigrante, então, que é aquele homem que quer, né, prover a família, e aí fica mais imerso ainda no trabalho, enfim, a gente precisa cuidar deles também, né? Sim, claro. E eles se cuidarem. Então, hoje eu vou trazer aqui o seguinte, alguns sinais e sintomas do câncer de próstata, porque Uhum. essa é a ideia aqui do Novembro Azul, a prevenção desse tipo de câncer e outras doenças também que Sim, atingem os sim, homens, mas dentro no câncer, ele perde só para o câncer de pele, sim. né, que é o que tem a maior incidência. E eu vou trazer sinais e sintomas para ficar ligado, né? Peraí, será que está acontecendo alguma coisa? Tem que fazer um exame anual também, assim como a gente, né? Que Sim, acabou sim. agora no Outubro Rosa, o exame preventivo de câncer Câncer de de mama, mama. Uhum. também tem que ter do câncer de próstata. Então vamos lá, alguns sinais, né? Porque o que a gente sempre diz é assim, que toda doença, quando pega no início, ela tem Ah, sim sim, com certeza. muita chance de cura, principalmente o câncer. Eu que venho dessa área de trabalho aí há muitos Uhum. e muitos anos, já vi muita coisa. Então, realmente, não precisa ser um decreto, né, de notícia ruim, né? Sim, Se sim. você pega no início, tem Trabalhar com chance sim. prevenção é sempre melhor, A né, Patrícia? prevenção tem que existir É, sempre, em todos os aspectos, física, emocionalmente, sim, sim. espiritualmente, tudo que você quiser. Então, veja bem, micção frequente, né, a vontade de urinar muitas vezes ao longo do dia e à noite, um fluxo urinário que seja fraco ou ele vai interrompido, Aham. sabe? Vai fazendo e vai falhando, também pode ser um sintoma. A vontade de urinar frequentemente à noite, especialmente, Olha que tá? interessante isso. E se você observar até sangue, né, ou algum outro fluido aí na urina, também tem que ficar ligado. Além desses sintomas, né, num estágio mais avançado, Sim. ele pode provocar também outros sintomas, que seria a própria disfunção erétil, Aham. dor no quadril, costas, coxas, ombros ou outros ossos, se a doença se disseminou, Sim. né? Então veja bem, nossa, mas ombro, coluna, o que tem a ver? Tem. Infelizmente, né, a metástase, ela vai principalmente para os ossos, quando já está Uhum. avançada a doença. Uhum. Lembrando que a próstata, né, é uma glândula masculina Uhum. específica, secreta, né, aí os hormônios masculinos, e ela envelhece também, assim como o nosso ovário. Então, ao longo do tempo, né, quanto mais a idade vai avançando, mais de olho tem que ficar, É sabe? verdade. Então, a partir dos 40 anos, você já pode começar a se preocupar com isso. Outros sintomas, né? Fraqueza ou dormência nas pernas, nos Uhum. pés, perda de peso e cansaço, né? Então, fica a dica aí para o Novembro Azul. Então, nós mulheres, né? Quem é casada, quem tem um companheiro, enfim, um namorado, vamos lembrar para eles, né? Porque a gente acaba Sim, sendo mais preventiva e até tem que pai e avô, empurrar, né? né? Às vezes a gente tem que Sim, empurrar a para fazer família. com que eles entendam, né, a É, é, importância de fazer a prevenção. Patrícia, engraçado você estar falando isso. sim. O meu avô, ele faleceu de câncer de Olha próstata. só, É, tá vendo? há muitos anos, né? Há mais de Aham, 25 anos. uhum, Mas eu era adolescente na época, uhum. mas assim, foi muito rápido, né? Foi Então, eu rápido. acho que a gente trabalhar com prevenção, independente da doença, não só o câncer, né? Aham, Todo tipo sim, de doença sim. é o ideal. E então, assim, já fica aí, né, uma dica, você vê. Sim. Né? Mas é aquilo, ele, né, foi Uhum, muito rápido, em uhum. 6 meses, eu acho, É mas mesmo. nós demos todo o amor para ele, todo o amor que ele Ah, merecia, a sim. gente, né? Não Mas enfim, duvido. no final é aquilo. É, E é o tabu, né? Hoje em dia é o tabu. os homens têm que quebrar esse tabu, né? Tem, De fazer o exame de próstata. exatamente. Antigamente era mais complicado, É, né? é. O homem aceitar fazer, querer fazer. Uhum. Hoje em dia, pessoal, nós estamos aí, né? Então, Tem tanta coisa boa acontecendo, tanta tecnologia. nossa vida é o mais importante, né, não? Exatamente, Então, deixar os exatamente. preconceitos, as vergonhas de lado e
pensar no amor próprio, que é algo que eu sempre trago aqui também, né, verdade, Helena? é Se você verdade. olha por esse aspecto, você encara qualquer coisa para É, o seu bem, né? Para o exato, seu bem. entendeu? E Aham. pensando na sua família, né, nas pessoas que É, você ama. é. Então vamos lá, pessoal, vamos lá, homens. Isso aí, previnam-se, tá bom? Campanha Novembro Azul e Ano Amarelo, né? Nossa, Eu falo uhum. sempre. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui no podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Hoje, 12 de novembro, tô adiantando o tempo. Aham. Por favor, 12 não. de novembro, uma terça-feira, estamos falando aqui diretamente do sul da Flórida. Hoje está um dia meio ensolarado, meio com umas nuvens, Umas mas nuvenzinhas, natural né? da Flórida, né? Ah, Isso aí sim. é assim mesmo o ano inteiro. Então, estamos aqui, você que nos acompanha pela Rádio Reli. Abaixa o aplicativo também, se você ainda não tem, que facilita bastante. Eu falo que às vezes está dirigindo, está trabalhando, né, usando as mãos, não consegue concentrar às vezes para assistir de um jeito visual ou entrar no site, já entra no aplicativo, Sim, mais que fácil, né? também facilita para caramba. Mas quem pode, veja aí, nos acompanhe pelo YouTube, @Rádio Reli, desculpa, Reli Música. Estamos ao vivo aqui na entrevista com a Helena Castro Gudovic. Gudovic. Hoje ela vai falar sobre, então, né? Nós vamos conversar aqui, um bate-papo bem gostoso sobre casamento intercultural. Então, Helena, vamos lá com você a palavra. Conte-nos tudo, como que foi isso. Primeira coisa, você está aqui há quanto tempo? Olha, estou nos Estados Unidos há 12 anos. 12 anos, já tem muita história aí para contar, Sim, né? sim. Uhum. Eu conheci o meu marido há 14 anos, no caso. Ah, antes ainda de vir para cá. Sim, sim. Aham. E É, como que foi essa história? Como é que foi esse então, encontro? E posso diga falar de onde ele é. a É, origem do isso nome? aí, diga aí. Gente, o sobrenome Gudovic, Gudovic. Gudovic seria o modo certo de falar Aham. russo. Meu Aham, marido é tá vendo? russo. Isso. E o americanizado Gudovic, Ah, entendi. Na entendeu? pronúncia americana. Na pronúncia americana, Gudovic, Aham. e na pronúncia russa, Gudovic. E no português? Gudovic. Gudovic também, né? É, é, Mais fácil. sim. Aham. Então, Hum. o nome do meu marido, o nome do meu marido é Pasha, Pavel. Gente, são tantas curiosidades russas Tá que vendo? É isso aí que a gente o quer nome dele é ouvir. Pavel, que quer Pavel. dizer Paulo, que é o Paul Olha, em é inglês ou mesmo? Paulo em português. Gente, que Aham. diferente. É Pavel, Pavel. Pavel. Aham. e o nome dele seria Pavel Igorovich Ah, Gudovic. aham. O Igorovich Ah. é o nome, quando a criança nasce, ela assume o nome do pai, não o sobrenome. Além do sobrenome do pai, ela Ah, assume é? também o nome do pai. O O próprio nome do nome. pai dele é Igor. Ah, Por isso, Igorovich, e o Igorovich. sobrenome que é o Gudovic. Entendi. Então ele é Pavel Igorovich Gudovic. Gudovic. Isso. Gente. Eles não colocam o sobrenome da mãe. Então, um exemplo, Aham. meu filho que nasceu primeiro, Francisco, Certo. seria Francisco Pavlovich Gudovic. Não, nós não Olha. colocamos, nós Sim. assumimos uma cultura mais Aham. americanizada e abrasileirada. É, Eu é. coloquei o sobrenome Castro nos meus Aham. filhos, Aí você mas pôs aqui da nos mãe. Maria. Estados Unidos a maioria das pessoas só usam um sobrenome, né? Então É o seria só último. o último do Uhum. marido, que seria o Gudovic. Aí é Gudovic. Então é Francisco Castro Gudovic, Gudovic. isso, Entendi. todos os três. Que gracinha. Mas conta essa história de amor Então, aí, né? Onde vocês se conheceram, como que olha, foi Patrícia, é isso? realmente uma história de amor. Daria um Aí, ó, livro, tá um vendo? filme de comédia romântica, um De livro de comédia. comédia romântica, sim. Sim. Nós nos conhecemos dia 11 de outubro de 2010, Aham. um dia antes do feriado de Dia das Crianças, né? De Dia das Sim. Crianças, é dia 12. Uhum. E eu costumava ir numa igreja católica carismática toda segunda-feira. Certo. Porém,
nesse ano, exatamente, o feriado cairia na terça. Uhum. Então, eu cheguei na casa da minha amiga, que ela morava em Copacabana, eu morava em Botafogo. Uhum. Falei, vem cá, não vamos não, né? Hoje a gente pode pular a igreja. A gente pode Aham. ir num pub, vamos dar uma saída, né? Amanhã é Sim, feriado. sim. Menina, nós fomos num pub em Copacabana, Aham. chamado Mudbug. E Hum. chegamos lá, estava assim, muito cheio, tinha uma fila enorme. Aí eu Aham. falei com ela, falei, não vamos entrar, não, vamos para outro, né? Aham. Aí ela, Helena, a gente já está aqui, entramos. Hã. Patrícia, no que eu entro, assim, estava cheio, né? Aquela coisa. Eu vi uma pessoa passando, Hã. um homem, Hum. com uma blusa polo azul, da cor dos olhos azuis, Uau! gringo, louro, sarado. Eu falei, nossa, pensei, né? Nossa, que homem bonito. Tá bom, ele passou. Aham. Não tinha saído com a intenção de paquerar, de nada, Uhum. só íamos conversar. Estávamos Uhum. lá conversando, de repente, gente, acreditem, alguém cutuca o meu ombro. Olha, Cutucou meu ombro, no que eu olho, quem era? os olhos Os azuis. olhos azuis da Polo Azul. Aí ele falou para mim, você é muito linda. Olha, falei Falou em português. português, com sotaque, né? Você Aham. é muito linda. Aí eu perguntei para ele, você fala português? Aí ele, não, Ele não não, não entendeu mais sabia nada, falar mais nada. só decorou essa Só frase. decorou essa frase. Olha só. Menina, Hã. meu instinto foi olhar para minha amiga e falar assim, ih, ferrou. Acho que a gente não vai só ficar com, né? A gente tinha ido só Aham. para conversar, bater papo. E foi assim que a gente se conheceu. Olha só. Então, ali, Lá no Rio, lá no Rio, ele ele passeando. estava de férias Aham. com um outro amigo Sim. e, e teve essa coragem de chegar para mim e falar: você é muito linda, mas não sabia falar mais nada. E eu já falava inglês na época. Aham. Então, foi, né, nós Aí conseguimos uma facilitou. comunicação porque eu já falava inglês. Sim. E foi isso, assim, nós ficamos ali Nossa. conversando durante umas 2, 3 horas. Gente, um encontro já Foi, verdadeiro. foi um Uhum. encontro verdadeiro. E ele E morava onde nessa ele época? morava em Nova York, Ah, tá. é, ele tinha ido passar férias 5 dias no Rio de Janeiro, e dali ele e o amigo iriam para mais 5 dias em Buenos Aires, na Argentina. Aham. Né? Ele me Sim. conheceu no segundo dia. Nossa! É importante falar isso porque toda Sim. a história ainda não acabou não, tá, Patrícia? Não, lógico que ainda temos tempo aqui para falar, você pode contar Então, tudo. é, foi assim, um amor à primeira vista, tá? Porque Aham. nós conversamos, eu lembro assim, sobre muitos assuntos. E aí ele me falou que o nome dele era Pasha. É Sim. uma outra curiosidade russa também, Ah, tá? por isso que você falou no início, Pacha. Sim. O que que é? O nome, os russos, Ah, eles dão um nome, né? Todos aham. eles têm um nome, mas eles se dão apelidos. E os Hum, apelidos, você acaba usando os apelidos como nome, entendi. entendeu? Então, assim, o nome dele é Pasha. Ninguém na família dele chama ele de Pavel, só chamam ele Olha de Pasha. só. E você sabe o significado, sim? Tem a ver com esse nome ou não? Não, o significado é uma nomeação russa. Eu vou Certo. dar um exemplo. Quando nós tivemos filhos, né? É sempre importante falar, porque eu sou Sim. brasileira, ele é russo, e nós moramos nos Estados Unidos. Aham. Então, assim, nós Uma vivemos mistura uma danada. mistura de pelo menos 3 culturas, né? É, é. E quando nós ficamos grávidos dos gêmeos, assim, a preocupação era qual o nome? Aí eu falei, não tem o nome do meu filho vai ser Francisco, Aham. porque o nome do meu avô, que faleceu de câncer, era Francisco. Olha, em homenagem. Foi. Eu Uhum. sempre soube disso. Inclusive, no dia que nós nos conhecemos, Ah, nós chegamos a conversar sobre isso. O amor, o nosso que amor foi tão grande que nós conversamos sobre vários assuntos aleatórios para um uma primeiro pessoa que você. encontro. Um primeiro Nem encontro, encontro, a entendeu? primeira Na conheceu ali, primeira né? Na conversa, é primeira exato. conversa. E eu falei, não, eu quero ter um filho homem, porque eu quero chamar de Francisco, em homenagem ao meu avô. E aí eu lembro que ele Sim. também falava, não, não, eu quero ter uma cachorrinha, porque sempre teve cachorros em casa, Aham. e o nome dela vai ser Venice. Então, Vênus. assim, de Veneza, Venice. E eu, Sim. assim,
Gente, quantas informações nós trocamos De nesse primeiro tudo. encontro, Aham. sabe? É realmente um encontro especial quando é Foi, assim, viu? entendeu? Sim, sim. E aí, Patrícia, o que aconteceu? Demorou umas 2 horas para ele me pedir um beijo. Olha só a cultura também. Ele pediu. Ele pediu, depois da gente conversar umas 2 horas, ele Aham, pediu, sim. perguntou se ele poderia me dar um beijo. E eu Aham. disse sim, né, gente? Já estava encantada ali, Já, eu já né? estava assim. Então, assim, nós tivemos esse primeiro contato, Uhum. depois nós tivemos um episódio que gente, foi a primeira vez que eu vi um iPhone na minha vida. É Naquela mesmo? época, Já 2010, tinha. saiu o primeiro iPhone, eu Aham. tinha um BlackBerry, muitas Uhum. pessoas tinham, era super na moda no Brasil, Uhum. Uhum. e eu lembro que ele me deu esse iPhone para eu colocar meu número. E eu Olha. falei assim, ai gente, que negócio estranho, touch, Como é que touch, né? usa Só isso? encostar, o número já sai. Sim. Menina, você sabe que eu dei meu telefone, no outro dia foi o feriado, eu Uhum. fui à praia, como eu já tinha combinado, ele não me ligou, Uhum. ele não me ligou. Hum. E eu fiquei esperando. Mas você anotou certo? Então, eu falei assim, bom, ele não me É. ligou, eu preciso encontrar com ele de novo. Uhum. Porque, assim, o que nós tivemos foi tão especial que Uhum. foi um instinto meu, eu não quis deixar passar Sim. por problema, por uma falha minha de repente ter colocado o número errado. Já pensou? Então, o que que eu fiz, gente? Eu já sabia o hotel que ele estava ficando, porque era do lado do pub. Ah, No tá. dia seguinte, eu liguei para essa minha amiga que morava em Copacabana. Eu falei: Você vai sair do trabalho, eu vou sair do trabalho, nós vamos lá, porque eu preciso deixar o meu telefone na recepção. Eu acho que eu dei meu telefone errado. Não é possível que ele não me ligou. Como assim, Foi, né? Aham. exatamente. E Então, nós aí? fomos lá. Uhum. Gente, quando eu cheguei lá, o recepcionista, algumas pessoas falam assim, ele devia ter sido convidado para ser seu padrinho de casamento. Ah, Porque eu cheguei lá, um hotel chique, um hotel super conceituado em Copacabana, na frente da praia. Ele falou assim, não conheço ninguém com esse nome, porque eu estava procurando Pacha, Pacha, Pacha. é O mesmo, passaporte pelo dele é sobrenome. Pavel. Pois é. O sobrenome eu nem lembrava. Gudovic, eu falei, não, esses Varazkis, eu tentava qualquer coisa que vinha russo na Sim, minha mente. sim. Você acredita que eu não encontrei? Ah. Eu consegui conversar com ele, encontrá-lo através do amigo dele, que tinha um nome mais fácil, americanizado. Ai, você lembrou também. Lembrei. Aham. E aí o recepcionista, ele falou, eles acabaram de chegar da praia. Eu Hum. vou ligar no quarto. Aí eu, não, não liga, não liga. Mas ele já estava ligando, olha só. Oh. Ele nem poderia fazer isso, né? Mas Aham. ele fez ainda bem. Aham. E aí o Pacha atendeu. Aí ele falou, olha, a senhorita Castro está aqui. E o Pacha desceu, menino. O Hum. Pacha falou, não, eu já estou descendo. No que ele desceu, gente, Hum. veio aquele homem russo, branco, com tênis tipo Raider. Sabe esses tênis Raider? É um chinelo, um tênis não, Sim, desculpa, um chinelo. chinelo. Com uma Aham. meia até o joelho, uma meia branca, com esse chinelinho azul, uma roupa assim, tipo de malhar, toda larga, Sim. branco. Aí eu assim, meu Deus, que lindo. Ô, Helena, não é por nada, mas vai ser apaixonada até hoje, Eu hein? sou claro, gente. Tem que ser, né, Helena? Ele é assim, o nosso encontro foi maravilhoso, essa história toda, que ainda não acabou, Sim, vamos lá. mas além de ser o pai dos meus filhos, meu marido, ele é meu parceiro, sabe? Meu Então. amigo, a Hum. gente tem uma relação super aberta. Vou chegar Sim. nesse assunto. Por que que nós temos uma relação assim? Uhum. Né? Então, eu vou chegar lá. Certo. Então, tá, cheguei, e aí, né, como toda carioca, espertinha, falei, poxa, eu estava passando por aqui, Hum. lembrei que você estava nesse hotel e você não me ligou. Hum. Então, eu queria saber se você tem compromisso hoje, se você gostaria de sair para jantar. Olha, você que convidou. Eu fui. Aham. E, gente, você sabe de uma coisa? Hã. Até hoje ele fala, quando abriu a porta do elevador e eu te vi, eu falei, essa é a mulher da minha vida. Uau! Nossa, É, de arrepiar, hein? falou. Por quê? Aí eu falei É. assim, sério, mas naquele momento que eu estava ali toda embaraçada, embarrassed, né, que é com Aham, vergonha, aham, tímida. Aí aham. ele, o que você fez, muitas mulheres não fazem.
que é Uhum. seguir o seu instinto, Você seguir a sua seguiu, com vontade, ir certeza. atrás dos seus sonhos, Sim. entendeu? Sim, Porque foi exatamente isso que eu é. fiz. Teve uma atitude, Tomou né. uma Ou atitude. seja, muitas vezes isso é interessante, né, Uhum. de pensar mesmo, de falar, porque tem algo dentro de nós que é intuitivo, que é, né, de um lugar outro que às vezes a gente nem sabe dar o nome, Sim, mas que sim. existe, e muitas vezes a gente precisa seguir sim. Isso em várias outras situações também, mas ali você teve a atitude e você foi lá para ver. Sim, e engraçado que eu não tinha, pretensão de casar, de não, eu Uhum. estava o que que acontece também? Quando você se conhece, quando você sabe quem você é, quando você se Exato. coloca em primeiro lugar, né, Uhum, quando uhum. você se ama, se coloca em primeiro lugar, você não precisa de mais, você não precisa Sim, daquele príncipe encantado. sim, Você é a rainha, você é a princesa, e o príncipe vai vir para somar. Ele não exatamente. vem para te completar, você já é Nem para te completa, salvar. nem para te salvar, Isso é você já está ótimo. salva, você já está completa, você Exato. já sabe o que você quer, onde você quer chegar. Aham. E eu conheci o meu príncipe encantado nesse Então, momento, mas em uma fase da minha vida que eu já estava bem aham. comigo Bem, mesmo, né. entendeu? Eu Sim. já tinha um amor próprio, já tinha trabalhado muitos anos para poder o autoconhecimento, Gente, olha isso, hein. é, Por isso que o recado é sempre o mesmo, autoconhecimento, autoconhecimento, né, em todo Patrícia. lugar que eu tô, que eu falo palestra, seja aqui no Sim, podcast, é o tanto que é a nossa maior riqueza, maior riqueza, que a gente né? sabe a gente facilita as escolhas, não é não? Facilita as escolhas. Você sabe o que escolher, né? Exatamente. O que E, você quer, o que você não quer, saber o que não quer também é muito não é? importante, né? Claro. E também, assim, é, às vezes, se a gente não se conhece, às vezes não, sempre se a gente não se conhece e não se ama, as Uhum. oportunidades vêm e você deixa E pode passar. passar, Por justamente. exemplo, essa foi uma oportunidade. Eu não fiz nada pensado, eu estava fazendo no intuito mesmo, Uhum, naquela vontade de encontrar com ele de novo. uhum, uhum, Então, assim, resumo, uhum, ele aceitou, uhum. fomos jantar Hã. e no outro dia fomos jantar de novo Olha. e no outro dia ele viajaria para Buenos Aires. Sim, porque tinha o resto do Tenho passeio. a viagem toda planejada, Sim, entendeu? sim. Aham. Então, ele foi para Buenos Aires, Patrícia. Nossa. Mas ele ficou o tempo inteiro me mandando e-mail. Aí ele Hum. falou: Olha, a viagem, o voo foi tranquilo, mas eu não consegui parar de pensar em você. Eu sonhei com Uhum. você no avião. Eu falei assim: ai, meu Deus. Patrícia, outro assunto, outro adendo também. Hã. Ele é mais novo que eu. Ah, Ele é é? 3 anos mais novo que eu. Ah, não é tanto. Não é tanto, mas eu ficava Aham, assim, ai, gente, o que que esse menino quer? Eu tinha 27 quando a gente se conheceu, e aham. ele tinha 24, né? Nossa, Assim, realmente. para padrões Brasil, um homem de Aham. 24 anos, ele acabou de sair, vamos dizer, da Sim, faculdade, se ele se sim, formou cedo, com 22, 23, ele não quer um relacionamento, né? É muito difícil, assim, ele está querendo um sim. relacionamento sério, à Aham. distância, Construir alguma construir coisa, né. alguma coisa. Sim. Então, assim, eu estava ali tranquila, eu falei, Aham. olha, tem alguma coisa acontecendo, porque eu Tem. achei que ele ia fechar o livro Rio de Aham, Janeiro e abrir aham. o livro É, Buenos Aires, né? é. Viagem, 24 anos, ele e um Jovem, amigo, sim, vai férias. curtir. Pois é. Aham. Ô Helene, uma pergunta aqui, né, não sei se o pessoal também tem essa curiosidade, mas eu Uhum. vou perguntando, tá. Pergunta, pergunta. Como é que ficou para você, assim, cara de outro país, né, de outra cultura total, o que que passou na cabeça, assim? Você teve medo, teve receio ou realmente entregou para essa experiência? Como é que foi isso? Não, não tive medo. É, nessa época, né, assim, nesse momento do início, eu não tive medo. Eu Uhum. estava aberta ao amor, né? Mas Uhum. não, assim, com medo de me magoar, me machucar. Ah, sim. Por que que surgiu esse medo depois? Aham. Porque, eu vou continuando a história, Sim. ele chegou em Buenos Aires e aí ele me mandou um e-mail. Eu lembro que eu já tinha passado uma semana, eu já tinha ido na igreja, Aham. segunda-feira. Cheguei em casa da igreja, tinha um e-mail. Ele falou: Olha, eu estou tendo uma ideia, Uhum. mas eu preciso que você concorde. Hum. Aí eu, Aí ele,
para eu voltar para Nova York, eu tenho que sair de Buenos Aires, ir para o Rio. O meu voo Fazer é a conexão. Rio de Janeiro, Nova York. Sim. Aí ele, a minha ideia é eu voltar mais cedo, Ah, eu mudar a data do meu voo, sair mais cedo de Buenos Aires e ficar no Rio de Janeiro mais um dia. ah, E aí ele falou, eu gostaria de saber se você tem a disponibilidade de passar esse dia comigo, vai ser um dia de semana, eu sei que você trabalha, mas eu estou sentindo muita vontade de te encontrar de novo e passar um dia com você, um dia inteiro, não só sair para jantar. e toda essa educação, né? Sim, Você sentiu sim, essa diferença dos outros sim, homens, né? sim, Porque sim. vamos falar um pouquinho da Super cultura polite, mesmo, né? né? Que aqui nos Estados Unidos Aham, que a gente fala sim. pedir quem pede para te dar um beijo, né? Então, Quem que pede a sua opinião, se você pode fazer isso. Então, assim, uhum. até então eu já estava me apaixonando, né, Ah, gente? Como imagina não? se não. Deixa eu te perguntar, conhece Corações e Corujas? Conheço Mandou um coração. recadinho aqui, ó. Mandou um recadinho. Todos os corações sempre têm uma Corujice. corujicense seu interior para compartilhar. Como é que é É isso? isso. Hã? Corações e coruja. Olha, É, sempre tem tem uma uma corujice. corujicenso não, Eu acho tem que é uma corujice corujice. no seu interior para compartilhar. Conta aí, o que que Essa é isso? a corujice, eu Ah, acho até que o fato de eu ter ido lá foi uma corujice, né? Eu agi ah, com o meu impulso, com, entendeu? sim, Então, assim, sim. durante toda a nossa história tem vários várias fases engraçadas, por isso que eu acho que daria uma Por isso que é comédia comédia romântica. romântica. Gente, esse comentário aqui é do YouTube, tá? Vamos lá acompanhando nós duas aqui ao vivo. Ao Não deixa vivo. de seguir o canal Reli Música. Pode mandar recadinho por lá que eu tô de olho aqui. Ou no WhatsApp da rádio, Sim, sim. 754-276-6361, que o papo tá super interessante aqui. Tá Olha bem. super. E assim, a sensação que a gente tem, pelo menos eu aqui, né, te ouvindo, é, cara, que diferença, né, assim, na tratativa, Sim, sim. nas palavras, né, então acho que isso, também encanta, né, de Sim, alguma forma, conquista, né? a conquista. Conquista. Coisa que infelizmente vai se perdendo, né, ao longo do Sim, tempo. sim. Uhum, Eu não posso dizer que é uma coisa só cultural dos russos, né? Mas o meu marido, certo, ele é assim, entendi. desde o início foi um gentleman, Aham, é, até o pedido de casamento ele pensou em tudo, sabe? Então, uhum. assim, são vários detalhes que não tem como você não se encantar, né? Então, É o encanto que como todo casal nós discutimos, temos brigas, temos sim, no início brigamos muito pela parte pela cultural, né? pela cultura Pela mesmo. cultura, sim, Então até adaptação, né? aham. Conta aí então, aí ele veio, quer dizer, foi, né, Sim, ele ficou foi, ficou mais ficou um mais dia um com dia você e e voltou para aí Nova York. voltou para Nova York. Eu falei assim, aí ele nesse um dia que ele voltou, ele falou assim, eu quero te convidar para ir passar o ano novo em Nova York. Uau, Aí eu Aí eu falei assim, olha só, aí já entrou eu com a minha maturidade, que eu já certo. estava ciente de mim, Uhum, porque eu sabia que eu ia me apaixonar por ele, né? sim, Eu mais falei, olha, ainda. mais ainda. Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, volta para Nova York, para sua Aham, vida, sua rotina, e vamos nos falando, sim. sem promessas, sem fazer planos, porque o meu medo era, né? Isso aqui é uma férias, é um amor de Uhum, verão, uhum, vamos dizer assim. uhum. Vai que é um conto de fadas, né? Exatamente, eu vou Aham. me magoar, ou seja, eu já pensando em mim. Olha como é que é Sim, importante a perfeito, gente se autoconhecer. perfeito. Eu já pensando em mim, falei com ele, vamos aos poucos. Uhum, Resumo, hum. aconteceu isso. Ele voltou aos poucos. Foi embora domingo. Na terça-feira a gente se falava pelo Skype na Aham, época. sim. E ele falou: olha, eu já conversei com o meu chefe Hum. e ele me deu 15 dias de férias em dezembro. Então, tudo indica que eu posso ver a passagem para você. Aí eu falei assim: não, Hum. se eu for, eu vou comprar a minha passagem, Uhum. tá? Muito obrigada, mas aí também era aquele lance de eu já estar me conhecendo, eu já saber Sim, o que eu sim. queria para mim. E você vê como são detalhes que foram muito importantes para o relacionamento que a gente tem até hoje, Com certeza, lá do sabe? início, né? Sua postura. Desde o início. Uhum.
Então, Patrícia, eu vim para passar o ano novo Sim. e, nessa viagem de 15 dias nós fomos para Boston uns dias. O Uhum. Pacha, a família dele, quando veio da Rússia, Hum. ele tinha 11 anos e eles foram para Boston. Já foram direto para Já lá. foram para Boston. Então, Sim. ele cresceu lá, ele tem os amigos de infância em Boston, ele Uhum. fez faculdade em Boston, a Uhum. família dele está em Boston. Uhum. A família que ele tem aqui é o pai, a mãe, o irmão, que é mais Uhum. novo, e a avó, que Ou só fala seja, russo. o que você está me dizendo é que até os 11 ele morou na Rússia, ou Isso. seja, absorveu toda a cultura de Cultura, lá, sim, né, sim, e daí depois vem para cá e absorve também a cultura americana. sim. É um casamento multicultural, né? Sim, sim, multicultural. Porque Sim. os pais deles, eles moram aqui já há muito tempo, mas eles só falam russo em casa. Olha. Ensinaram, o Pacha já falava russo, né, com 11 anos, Uhum, mas o irmão, a uhum. primeira língua foi o russo, então eles falam russo, Sim, eles leem russo. entendi. Então, a importância da gente também cultivar Sim. as nossas Uhum. raízes, né? Uhum, A uhum. nossa Que língua. é a aculturação que a gente chama, sabe, em psicologia Sim, intercultural, que é você estar aberto, estar disponível, tá, para incorporar outras culturas. Não quer dizer que você tem que anular a sua ou sim. ficar só na Só sua, na sua, porque você. acontece muito essa Sim, polarização e tem não sempre um meio precisa. termo, não. Sim, Olha, lá porque em tudo é muito casa, rico, né. Patrícia, lá em casa, vamos dizer, a Páscoa, Uhum, né? Eu comemoro a Páscoa com as tradições brasileiras, com as uhum. tradições americanas e com algumas tradições russas. Olha Até só. para ensinar para os meus filhos essa Sim, parte, né, que eles são multiculturais, eles têm, sim. quando eles forem para Boston, eles vão entender o que que é a babushka. Babushka, gente, é a Hã. vovó. A vovó, Babushka, é, babushka. babushka vai fazer, entendeu? Então, assim, Aham. para eles terem essa consciência, e é tão bonito, Olha né? só, É tão demais, lindo demais. nós cultivarmos essa cultura. Então, Sim, assim, é, é, o Pacha, né? Eu fui para Nova York, e o que sim. aconteceu? Foi aí a primeira vez que eu tive aquele medo, aquele frio na barriga da diferença cultural, foi quando ele me Hum. levou em Boston, Hã, já logo 3 meses depois da gente estar namorando online, porque ele me certo. pediu um namoro Ai, online, ele pediu. Então pediu. vocês já estavam no relacionamento Sim, mesmo. sim. Uhum. 20 dias depois que ele veio embora, ele pediu um namoro, online, Olha. via Skype. Aham. E eu aceitei. Que bom. Sim. Hã. Então, eu fiquei muito surpresa, porque ele quis me levar em Boston para conhecer os Uhum. pais. Ah, já para conhecer? Já. Uau! Foi essa parte, eu fiquei com um receio. Por quê? O Eu que que se fiquei com passou? receio porque ele, um rapaz de 24 anos, que foi Uhum. viajar para o Brasil e para Buenos Aires, Uhum. conheceu uma brasileira no Rio de Janeiro, Uhum. né, em Sim, Copacabana, sim. e já estava me levando para conhecer os pais russos. Eu nunca tinha conhecido nenhum russo, né? Uhum. Eu já tenho uma história um pouco de família multicultural. Minha irmã é Ah, é? casada com um francês, mora na França. Ah, Então, eu já entendi. viajei para a França, fiz viagem pela Europa sozinha, mochilão. Então, assim, eu Hum, conheço algumas culturas, mas nunca tinha conhecido um sim, russo, entendi. Mas entendeu? já tinha uma abertura, né, não Sim, era tão inédito, não, né, não, essa assim, possibilidade. essa possibilidade Aqui não, você mas já tinha vindo antes de não, vir passear com ele? Não, não, não nunca tinha vindo. não. E como que foi chegar aqui nos Estados Unidos para você naquela época? Olha, uma coisa que foi muito interessante, eu vim no inverno, né? Uau! Então, assim, cheguei em E Nova lá para cima York, é sim, neve, aqui né? tinha tido uma nevasca uns dias antes, então eu Aham, cheguei, tava aquele sol. aham. Aí eu não tinha casaco assim bom, né? Ele levou Uhum, um casaco para mim, eu vim com um casaquinho, mas esses casaquinhos assim que, né? Aí sim. ele levou, ele coloca esse casaco, eu falei, não, mas tá sol. Hum. Aí ele coloca esse casaco, eu falei, não. Saí, menina, que frio. Eu Achou voltei que e estava coloquei o sol? casaco. Aham. Ou seja, já foi um choque. Eu falei, O ué, choque climático. climático. Uhum, E com aí certeza. fiquei um pouco surpresa com a quantidade de neve que acumula, Sim. né? Depois de uma nevasca. Gente, é tudo lindo, tá? Eu amo a neve, adoro nevasca, porque eu adoro tudo branquinho. Mas Sim. assim, a neve derrete, né? E É, e aí? a gente precisa limpar essa neve, tirar essa neve do caminho para os carros passarem. Então,
fica assim umas montoeiras de neve Olha, que mistura assim um pouco com uma sujeira. Aí eu fiquei assim, gente, nossa. eu olhei para ele, o que é isso? Aí ele, a neve. Aí eu, sabe assim, ou seja, você Surpresa mesmo. surpresa, gente, eu Uhum. nunca tinha visto a neve. Olha Eu nunca só. tinha ido para algum outro país no inverno ver a Aham, neve, entendi, esquiar, nada disso, entendeu? entendi, Então, assim, entendi. para mim foi surpresa. Sim, E eu nem vi a neve caindo, né? Eu cheguei e já tinha tido a nevasca, ou seja, já estava tudo cheio de neve. sim. A primeira vez que eu vi a neve caindo foi lá em Boston, a gente estava passeando, Ah, dessa mesma vez, aham. e aí começou a neve cair. Aí ele, eu vou estacionar o carro. Aí eu falei, por quê? Aí ele, você vai ver, vem. Aí me tirou do Ele já carro, sabia. ele já sabia que estava nevando e que eu ia Aham. ficar igual criança, Encantada. encantada, Olha só, entendeu? gente, mas que Foi, delicadeza que também, delicadeza. né? É. É. Então, acho que Então você não foi teve assim. dúvida de casar com ele, né? Não, não Como é que foi tive, isso? Aí você não pensou, tive uau, vou morar dúvida, no outro país mas assim, agora. ó, Ah, a parte do choque cultural foi assim. O sim. pai dele, eu tenho que falar a verdade, ele Uhum, não me aceitou uhum. até conhecer os meus pais. É mesmo? É, Para saber sua origem. é. Olha bem. Eu cheguei em Boston, a mãe tinha feito um jantar, a minha sogra é toda cuidadosa, toda Uhum, carinhosa. uhum. E nós ficamos ali naquele jantar. O pai dele fez um interrogatório. Uau! Uhum. Como se fosse KGB, sabe? É mesmo, Exato. gente do Foi um céu. interrogatório para E conhecer. aí, o que que ele te perguntava? Ainda bem que eu já falava inglês, né? Aham. Mas ele perguntou tudo, desde quem são meus pais, o que eles fazem, Uhum, todo o meu histórico familiar, né? Os meus uhum, avós, uhum. da onde que eu venho, o nome da cidade, até assim as perguntas mais inusitadas que quanto Hum, você recebe? olha. Ah, mas você é advogada e trabalha numa clínica dentária? Eu falei, não, sou sócia de uma clínica. Quanto que Uhum. a clínica fatura? Uau, Quanto que o seu pai até isso? quem é o seu Caramba! pai? O que que ele fez? Ah, fez engenheiro? Ah, e a sua mãe? Perguntou tudo, em 2 horas. Olha, eu quero só fazer um adendo aqui, né? Eu penso o seguinte, que você que está nos ouvindo, né, na rádio, de repente está passando por alguma situação assim, né, conhecendo alguém, ou já até está no Sim, relacionamento, sim. né? Enfim, tem muitos casamentos interculturais aqui, né, nos Tem, Estados Unidos, tem. não precisa nem comentar, mas assim, de novo, tanto que o autoconhecimento é importante, É, porque veja bem, se você não está segura, né? Se você não, pelo menos imagina que isso pode acontecer, porque sim, sim. pode, é uma outra cultura, uma outra Sim, forma de sim. relacionar. Você pode sair correndo ou ficar muito Ou então chateada, ficar muito né? chateada com o Isso, parça que não tem nada a ver comigo, né? Com o seu exatamente. companheiro É, e não respeitar, não né, essa respeitar. posição do pai. Sim, Mas no final foi o que aconteceu. Quando ele me falou que eu ia para Boston, eu já comecei a me preparar. olha Falei, eu não só. sei o que, que eu vou encontrar, eu não sei Uhum, muito da cultura russa, uhum, eu não sei o que, que é, como será o meu sogro. Então, é. assim, eu tenho que estar preparada para qualquer coisa. Minimamente, né, Exato, Helena? É isso exato. mesmo. Foi Aham, o que aconteceu. sim. Mas a parte engraçada é Hã. que depois desse jantar, ele me levou para conhecer os amigos de infância. É tão engraçado que Ah, ele tem um grupo de amigos russos que se conheceram na escola, né? olha, E eles são amigos até hoje. até hoje. Sim. Aham. E quando eu cheguei, conhecendo todos já são russos americanos, né? Uhum. Com as namoradas. E aí ele assim, teve um que falou para mim assim, o Max, e aí? Você passou ou não passou do interrogatório? Aí eu falei, ah, meu Deus, então não foi só comigo. Aí ele, não. Aí eu falei assim, gente, 2 horas. Ah, Ah, pum, na pergunta, resposta, na sabatina. sabatina. Aí Aham. eles, Helena, não se deixa, não se Não se deixe, não se assuste. assuste, Uhum. não ache que é você, porque, Aham, né, meu aham. pensamento sou eu, né, Então, mas é aquilo que eu estou dizendo do do autoconhecimento. É autoconhecimento. saber que separar as coisas, né? Sim, Separar sim. as coisas que, às vezes, o que para nós é extremamente invasivo, para eles é Para eles não normal. é. E outra coisa, respeitar, né? Eu acho que Uhum. para você que tem vontade de entrar num casamento, um relacionamento multicultural, tem que Uhum. respeitar a religião, Isso, tem que respeitar a posição política, tem que exatamente. respeitar, porque, gente, nós, querendo ou não, né, É, nossa criação é diferente. Então, assim, isso. eu acho que o respeito é acima de tudo. Uhum. Então, assim, ali,
É claro que foi uma surpresa, eu fiquei assustada, mas eu consegui, respondi tudo. E os amigos até me acalmaram. Olha, não, desde pequenos nós íamos na casa dele para fazer trabalho, o pai dele. Quem que é seu pai? Onde você mora? Até com os Qual, amigos, né? até com os Tá amigos. Qual vendo? o É seu isso mesmo. sobrenome? Tá Até o vendo? sobrenome. Então, assim, foi aí, foi meu primeiro choque, assim, foi aí. Entendi. Mas no final, deu tudo certo. Eu Uhum, voltei para o Brasil uhum. e uma dica também, vou dar uma dica, Pode né? Então, falar assim, das dicas, assim claro. nós namoramos 2 anos à distância. É É. mesmo? Então, Olha, assim, é a um minha tempinho dica é, considerável, né? tempinho considerável, a Sim. dica é se você tá gostando, tá envolvida, tá querendo, né, que um relacionamento à distância Uhum, dê certo, a uhum. minha dica, sempre que você for encontrar com essa, né, com o seu parceiro, antes de vocês irem embora, já tem uma data pré-agendada de quando vai ser o A próximo o próximo. encontro. Uhum. Porque o que Ótimo. acontece? A nossa vida, nessa nossa rotina, você vê, eu no Brasil, no Rio de Janeiro, ele em Nova York. Então, Uhum. são eventos culturais, eventos, feriados, é Sim, tudo diferente. sim. E querendo ou não, gente, nós somos jovens, né? Nós podemos Uhum. sair. Então, assim, se você não tem uma data pré-agendada, Uhum. vocês ficam soltos. Soltos, O né? Não tem relacionamento fica aquele previsibilidade. solto. É. Não tem uma previsibilidade de, ai, Uhum. cria até uma ansiedade, né? Ai, É. em dezembro tá chegando, Olha ele vai só, vir para o Rio de Janeiro, vamos começar a procurar uma viagem para fazer. Então, isso tá tudo, vendo? vocês, à distância, cria Aham. aquela comunicação, aquele Sim. envolvimento, Gente, olha só, dicas dicas de que dê certo. valiosíssimas de uma mulher experiente, dica de vida, né? É isso que eu, Dica de vida, sabedoria mesmo para sabedoria. sustentar, acreditando, né, no seu propósito, seguindo, Sim, sim. observando os sinais, né, gente? Porque relacionamento não é fácil, né? Não. A gente precisa realmente estar bem consciente, bem maduro, né? Eu sempre digo, ó, criança não namora, viu? Saiba É. bem o que que você quer, seja adulto, seja adulta, né? E você acredita que já está acabando esse programa? Já? Já? Nem cheguei na parte que ele pediu em casamento. Então, Ai, que olha só, pena. eu falei que eu vou falar com a Helly para aumentar o tempo desse programa, porque as É, entrevistas são sempre muito surpreendentes, sim, né? sim. E a gente acaba que perde a noção do É, tempo, né? então, mas olha só, vamos resumindo Vou aqui então. resumir. Você então aí foi pedido em casamento e mudou para cá, né? Não, Ou então, teve a ideia de teve. ele ir para lá? Como é que Não, foi? foi assim: nós namoramos 1 ano à distância, Uhum. e aí no segundo ano, sempre assim, ele vinha, eu ia, Ah, nós já tá. tínhamos a data certa, Certo. e aí ele me fez um convite. Aham. Ele fez um convite porque quando ele me conheceu, eu queria fazer um intercâmbio para a Irlanda, trabalhar, passar uns Sim. 6 meses fora, mas Passar eu nunca pensei em experiência. Estados Unidos. Sim, Uhum. ele ele me convidou para vir para Nova York, Uhum. fazer o intercâmbio, estudar inglês em Esse Nova intercâmbio. York, Aham. e nós alugaríamos um apartamento juntos e moraríamos juntos para ver se esse amor mesmo que a gente vivia à distância, se era isso Uhum. mesmo, Fazer um teste. fazer um teste. Aham. E aí foi a hora que eu falei assim, eu aceitei, mas Uhum. eu falei, eu preciso me planejar. Eu Certo. preciso tirar visto de estudante, eu quero ir Aham. com visto de estudante. Uhum. Eu não posso deixar a minha sócia, né, lá no Rio, eu estava trabalhando com a minha irmã, nós temos Uhum. uma clínica dentária, eu Uhum. não posso deixá-la assim na mão, então eu preciso me Sim. preparar a minha saída, né, aquele Uhum. momento Uhum. de vou sair do Brasil. É. E isso é importante também, que eu sempre estou colocando. Quem está Sim, nos ouvindo aí do Brasil, né, a gente sempre fala, é uma rádio aqui, ó, internacional, porque internacional. online você pode acessar de onde você estiver, inclusive quem está aí no YouTube, ó, não deixe de dar o like, de compartilhar essa entrevista maravilhosa Sim, com a Helena sim. Castro. Gudovitch. 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 Mas, Patrícia, Sim. o resumo foi esse. Eu vim Aham, para estudar, estudei, aham. e 6 meses já morando aqui, estudando, eu fui visitar o Rio de Janeiro Hum. e ele
me propôs em casamento lá no Rio. Ele foi com você? Ele foi depois. Ele Ah, foi depois. olha Ele entrou em só. contato com a minha irmã, que mora na França, que ele já tinha conhecido ela, que ela já tinha vindo em Nova York me visitar, Aham. e falou: Lu, eu preciso da sua ajuda, porque eu quero pedir a mão da Helena em casamento, mas eu quero falar com seu pai em português. Você traduz para mim? Gente, ó, Ela tô arrepiada de traduziu, novo. Que ela lindo! traduziu, ele chegou lá, disfarçou, conversou com meu pai longe de mim e Aham. foi me pediu em casamento. Ajoelhou no chão, Em ficou português. em português. Ai, que lindo. Olha, vou te falar, viu? Os contos de fadas, né? Acontece. Acontecem também. A gente não Sim, pode sempre achar que vai acontecer, mas acontece. exato, mas foi, É. acho que o mais importante para quem está nos ouvindo, Aham. Patrícia, se eu não tivesse é, realizada profissionalmente, se eu não Certo. tivesse realizada comigo mesma pessoalmente, Uhum, sabe? uhum, Eu sou uma pessoa religiosa cristã, eu estava uhum, tava uhum. tudo assim meio sincronizado. Sim, Eu acho que eu não, o nosso relacionamento não daria certo, porque entendi. teve a distância, depois teve, quando eu me mudei para cá, a Uhum. diferença cultural, depois teve, Exatamente. entendeu? Assim, então, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Fazem a diferença. E como a gente falou, né, você saber o que quer e o que não quer, também eu imagino que temperou, né, que modelou essa Sim, relação sim, diante de 3 culturas diferentes, não sim. é isso? Sim, e hoje em dia, nós fizemos um casamento no civil, Aham. no dia que nós nos conhecemos, 3 anos depois, dia Olha, 11 de outubro, nós nos casamos, olha 3 anos só. depois, 2013. Sim. Fizemos um casamento russo, que foi Hum, só uma comemoração, mas a minha sogra, eu deixei ela resolver tudo. Você vê, olha só, a minha sensibilidade então, também. justamente, O bolo claro. pode ser o que você quer, as flores, ela tem certeza. Eu falei: eu confio em você. Foi Olha. um jantar em Uhum, Boston, minha uhum. família veio, Tá a vendo? família dele da Rússia veio, as nossas Gente, famílias se conheceram e foi maravilhoso. que E o pai incrível. dele, um belo dia, falou: Helena, eu quero Uhum. fazer um toast, que eles fazem, tudo é toast, é um brinde, e eles falam: Certo. você seja bem-vinda à família Godovic. Aí oficializou. Oficializou. Aí depois disso eu falei Está assim, agora eu aprovada, posso relaxar. está promovida. Eu precisava conhecer os seus pais, eu precisava conhecer, olhar no olho do seu pai e da sua Tá mãe, vendo? e me aceitou. No ano seguinte, casamos no Rio de Janeiro, Aí eles foi a festa foram, brasileira. fizemos o Natal na casa da minha avó, foi a festa Que brasileira, deu tudo do meu maravilha, jeito, mas você vê, assim, gente. então, assim, no final, a É, gente tem que respeitar, a gente tem que amar, é. e entender que não tem barreiras, né? O Uhum. amor sem fronteiras. Sim, A gente tem que viver o máximo que a gente pode, viver intensamente. E aí depois, pode ser um assunto para um outro podcast, foi quando claro. vieram os Os filhos. filhos. Aí nós vamos fazer outro podcast, né, do casamento intercultural mais filhos. Filhos, que aí também E entra, né? no A outro sogra país. gosta de dar palpite. Gente, não é Ixi, sogra só Maria, mas é brasileiro que gosta demais. de dar palpite, Mas é não, hein? demais, né? Helena, mas assim, o que eu estou captando aqui, né, no seu pessoal de casa aí, do trabalho, que está na rádio, que está no YouTube, mas acho que uma mensagem que você traz é isso, né? Autoconhecimento, Sim, pé no chão, né? O casamento em si já é complexo, então quando há uma mistura de culturas, né, isso aumenta ainda mais, então sim. com muita sabedoria, autoconhecimento, respeito, né, que foi o que Respeito, você sim, trouxe, é sim. possível sim construir uma relação muito saudável, É, né? é sim. Essa é a mensagem, não Essa é é a mesmo? mensagem, E gente. eu quero deixar uma mensagem aqui também, né? Assim, uma conclusão, né? Sim, sim. Concluindo esse nosso encontro aqui, é o seguinte, a mensagem, ó, casamentos interculturais são verdadeiras viagens Uhum. onde duas pessoas com histórias e tradições diferentes escolhem caminhar lado a lado, aprendendo e se reinventando a cada dia, porque Sim, eu acho que é isso, né? sim, com certeza. Quando duas culturas, e no caso aqui 3, né, 3. se Uhum. encontram, nasce uma nova maneira de ver o mundo e de entender o amor, que exige empatia, paciência e principalmente curiosidade, né? Sim, sim. Curiosidade.
encarar o desafio de um relacionamento intercultural é um ato de coragem Sim, e profundo crescimento pessoal, porque eu acho que nisso tudo o seu autoconhecimento só vai aumentando, né, sim, Helena? né? As experiências Aham, que a vida nos traz, e que essa vida que eu escolhi, né? exatamente, Foi uma você vida que eu escolheu. escolhi e Sim, ele também escolheu, é. né? Então nós aprendemos aprendizagem diária, né? Constante, Constante, né? constante, é isso mesmo. Porque olha só, um casamento intercultural, né, cada pequeno conflito vai ser uma oportunidade, né, Sim, para criar algo único, inclusive. É na mistura das diferenças que encontramos um amor que nos desafia a ser mais compreensivos e flexíveis. Faz sim, sentido sim, isso? faz. E que a gente possa, né, cada vez mais ver que o desafio não precisa ser uma barreira, É, né, mas pode ser uma ponte de conexão mais profunda e autêntica. isso aí, Vamos Patrícia. vamos ver Até aqui. porque nem sempre é fácil, né? Nada é fácil, né? Aham. Nada é fácil, né? Então, Sim. assim, sim, tem desafios, sim. Tem Aham. horas que você fica triste, né? Como todo imigrante, tem Uhum. horas que dá vontade de se trancar dentro do banheiro. Mas, assim, o Exatamente. importante é a gente ter fé, seguir, saber onde a gente quer chegar. Exatamente. Não, linda demais essa história. Você me trouxe detalhes hoje aqui, ó, especialmente para o nosso público também, incríveis e que seja de inspirador, Sim, né? sim. Eu penso que não só nessa situação intercultural, mas num todo, né, Helena, nos Sim, nos relacionamentos. Você que é relacionamentos, né? casado, que quer casar ou está relacionando, tem um companheiro, uma companheira, eu acho que é isso, né? E como diria Jung, que é o na teoria que eu trabalho, né, dentro da Uhum, clínica, uhum. nenhuma oportunidade é maior do que um relacionamento para você se conhecer, É verdade. porque o outro vai estar ali ó, o tempo todo te mostrando coisas que às vezes a gente nem quer ver, mas que precisa, Que né? precisa, né? Sim, sim. Quanto importante é. Patrícia, eu É. quero te agradecer. Obrigada a Obrigada. você, Obrigada querida. por você me convidar para vir compartilhar minha história. Sim, Gente, é uma história, é tão rico, né? Tem tantas. muito. Eu posso falar aqui sobre tantas Nuances, né? nuances, né, desse Uhum, relacionamento de uhum. quase 15 anos Sim, juntos e a diferença cultural, que é aham, mágica, é linda, é, quando há respeito, né? exatamente. Essa Então, é eu a queria palavra. agradecer vocês que assistiram a gente no YouTube. Obrigada. Imagina, seja sempre muito bem-vinda. A Helena, que também está no podcast aqui na Sim, Rádio sim, Reli, junto com a sim. Elza, né? Elza Sim, papo de Madeira. Meu empreendedora. papo de empreendedora toda quarta-feira, às 6 da tarde, não Sim, é sim, isso? 6 da tarde. Lembrando disso. Pessoal, e como dica de serviço aí, dica prática, né? A gente falando aqui de autoconhecimento, de tudo mais, você já percebeu que a psicologia do imigrante ela tem as suas nuances, Com tem as suas certeza. diferenças. Então, me segue lá no Instagram, @patriciarigoni.baldi. Eu sou consultora terapêutica intercultural, mentora de mulheres imigrantes. Então, manda mensagem para mim, vamos marcar um horário de conversar. Quem sabe eu posso te ajudar, não é mesmo? Meu Gente, telefone, eu indico, hein? Eu indico, eu recomendo. isso aí. Meu telefone, então, para quem ainda não anotou, 863-210-9488. Me manda mensagem, me chama, vamos conversar. Faço constelação familiar também, né, Sim, Helena? Que é sim. uma técnica aí. E é isso, viu? Você está aqui ligado na Rádio Reli, toda terça-feira, às 10 da manhã, meio-dia, no horário do Brasil, para quem Ah, também sim, está nos meio-dia agora. acompanhando. Uhum. E como eu disse, né, o tempo voou, já estamos aí no finalzinho do Ai, nosso que pena. podcast. Vamos ver aqui o nosso YouTube para você que está nos acompanhando. Deixe seu recado, deixe seu like, mesmo depois que Sim, encerrar, porque fica a gravado, né? gente responde lá as perguntas, os comentários, deixa seu like, faz sua inscrição e encaminha para quem você sente que precisa ouvir, né, essa mensagem, né? Então, ficamos aqui, né, no nosso podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Muito obrigada, Helena, mais uma vez. E falando em constelação, só deixar um último recadinho aqui. Aham. Estou organizando um grupo presencial, você está Ai, convidada, vocês estão obrigada. convidados, para quem não conhece, conhecer, para quem já conhece, participar, que é uma grande
ferramenta terapêutica. Inclusive, no próximo podcast, teremos aqui uma pessoa, uma presença de peso para falar sobre isso. Uau, Vamos falar só sobre constelação familiar, que demais. tirar todas as dúvidas, desmistificar um monte de coisa, porque é uma das ferramentas incríveis nesse processo de adaptação como imigrante, viu? Fique sabendo disso. Então, pessoal, muito obrigada mais uma vez. Não deixe de seguir aí a Rádio Heli, nossa programação, e até a terça que vem, às 10 da manhã, com o nosso Vida de Imigrante.